Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre acepção de pessoas, que significa tratar pessoas de diferente forma, discriminar uns e favorecer outros. Primeiro nós vamos falar, que Deus, ele encerrou toda a humanidade no pecado, e isso que a palavra diz, para poder manifestar misericórdia a todos, de igual forma. Misericórdia é justamente você colocar o seu coração na miséria do outro. Córdia tem a ver com cardio, né? E misericórdia significa isso, você se colocar no lugar do outro que está em miséria. E foi isso que Deus fez conosco, né? Estávamos todos mortos em delitos e pecados, e ele amou o mundo de forma que tomou a nossa causa, né? E exerceu misericórdia enviando o filho para morrer no lugar daqueles que deviam, né? Então, para Deus não existe, já que todos estamos no mesmo patamar, para ele não existe judeu e grego, gentil, né? Homem e mulher, servo e livre, rico e pobre, não existe. Todos os homens estão no mesmo nível, no mesmo patamar. Entendidos até aí? Aí, Paulo usa a metáfora do corpo para dizer que o Espírito Santo ele distribui de forma diferente entre nós dons e ministérios, mas que nenhum é mais importante que o outro, porque todos trabalham para o mesmo propósito, né? Um foi chamado para uma coisa, outro foi chamado para outra. Mas, né, no funcionamento do corpo, todos trabalham em função de todos. Um serve o outro. E ele usa a metáfora do corpo também, né, para dizer que, assim como no nosso corpo, a gente trata algumas partes do nosso corpo com mais honra assim, no sentido de fica sem tomar banho 3 dias. Tem partes do seu corpo que resiste bem. O cabelo, por exemplo, 3 dias sem lavar o cabelo, né? Ele vai conseguir resistir. Agora, tem partes do seu corpo que precisam de um tratamento especial para resistir 3 dias sem banho, né? Foi isso que Paulo disse. Tem partes do seu corpo que você trata com mais cuidado, justamente porque são as partes menos honrosas. E aquelas partes a que você considera vergonhosas, elas recebem até vestimenta especial, não é verdade? E por que que no corpo de Cristo, na igreja, aqueles a quem você considera com menor honra, você trata com discriminação? E aquele que vem, né, cheio de pompa, bem vestido, né, com uma posição social privilegiada, ou aquele que você julga que tem um dom superior ao dos demais, né? Por que que ele recebe mais honra do que aquele que chega de chinelinho de dedo, mal vestido, que você sabe que, né, socialmente falando, ele não tem privilégio nenhum? Por que que ele é discriminado? Por que que ele é esquecido? Por que que ele não é acompanhado? Se de fato você é servo de Jesus Cristo, isso é no livro de Tiago que vai dizer. Se você tem fé, você vai, as suas obras elas vêm por consequência, né? Então, quando você exerce a fé cristã, automaticamente você vai tratar todas as pessoas da mesma forma, né? Automaticamente você vai entender que o corpo é um organismo só e que não existe o superior e o inferior, que não existe o privilegiado e o discriminado, né? Caso aconteça de você
ser dessas pessoas, né, que classificam os seus irmãos, significa que você não tem fé, porque a fé sem obras é morta. Nesse sentido do texto, fé sem obras é morta, significa que as boas obras elas acompanham naturalmente aquele que tem fé, né? Certa ocasião teve uma programação na igreja, né, no mês de maio, que reúnem, né, as famílias da igreja e o mês todo é especial. As palestras são especiais, os encontros são especiais e o mês de maio termina com uma espécie de retiro ou café da manhã em conjunto, enfim. Mas naquele ano a igreja ia alugar um sítio, né? E aí ficou estabelecido que a família era o esposo, a esposa e os filhos. E o que passasse disso era parente, não seria permitida a participação de parentes, era só das famílias da igreja. E aí, nessa ocasião, eu escrevi, né? Eu sempre escrevi, eu tenho um blog pessoal e publicava artigos e compartilhava na internet. E nessa ocasião eu fiz uma crítica, né, às tradições evangélicas que muitas vezes elas abafam o evangelho, né? Elas são mais importantes até do que o evangelho. Porque em Atos diz que o Espírito Santo vai acrescentando à comunidade pessoas, né? Só que a tradição evangélica, ela separou aquele momento para exaltar o sangue das famílias, né? Família de Deus é todo aquele que o Espírito Santo acrescenta. Pode ser uma viúva que chega, um adolescente que vem sem os pais cristãos, uma avó que cria um neto, um casal que não tem filhos, ou seja, inúmeras famílias atípicas, mas que são acrescentadas pelo mesmo Espírito e recebem dom, né? E participam e são importantes durante o ano inteiro. Por que que no mês de maio elas eram deixadas de lado e o mês inteiro as palestras eram a postura do esposo com a esposa, da esposa com o esposo, dos dois com os filhos, dos filhos com os pais, enfim. Aquelas outras pessoas eram só números ali que ficavam boiando o mês inteiro. E a crítica foi nesse sentido, né? E o que eu queria dizer era isso, era que as partes menos honrosas, né? As partes que a igreja vê como algo que não merece honra, eram as pessoas que precisavam de mais acolhimento, de mais cuidado, de serem acompanhadas de perto. E eu mencionei que eu moro sozinha, né? E nessa época eu fiquei muito triste porque minha mãe vinha participando comigo em todos os outros encontros. E nesse ela ia ficar de fora. Mas assim, eu tenho estrutura até para passar por isso. Mas eu quis levantar a bandeira por causa dos meus irmãos, né? Que congregavam comigo e que pertenciam a essa classe de pessoas, né, que ficariam discriminadas, enquanto as famílias tradicionais elas teriam o privilégio de ir para esse retiro. Enfim, eu fui mal interpretada, isso rendeu, foi uma polêmica e alguns me compreenderam, outros ficaram contra a minha postura. Eu sei que não deu muito certo, não. E eu fiquei muito triste porque a Bíblia ela tem que ser o que norteia a nossa vida. Então, se está escrito de determinada forma, né, a tradição evangélica ela pode dizer o que quiser, mas o que importa é o que está escrito, né? Então, o que eu fiquei muito chateada foi porque eu estava mostrando versículos bíblicos e as pessoas faziam questão de dizer, não, essa é a sua opinião, sabe? E aí não deu muito certo, não. Algumas pessoas criticam o fato de aparecer em igrejas tipo Bola de Neve,
né? Onde reúnem pessoas tatuadas, cabelos coloridos. Outras congregações que estão nascendo agora que recebem homossexuais, né? E aí o processo para evangelizar essas pessoas né? E são mais tolerantes, vamos dizer assim. E aí as pessoas criticam esses grupos, mas elas não se dão conta de que as congregações tradicionais delas rejeitam essas pessoas que eles acolhem, entendeu? Se chega uma pessoa, um travesti montado na sua congregação, vocês vão receber ele com um abraço ou com a imposição de mãos na cabeça e dizendo para manifestar o demônio? Entendeu? Sabe, é um mal que está crescendo nas igrejas evangélicas e ninguém se dá conta. Sabe, a falta de amor, a falta de acolhimento, de acompanhamento. As pessoas saem da igreja, não tem um grupo para ir resgatar, né? As pessoas ficam tristes com algumas atitudes, não tem ninguém para mediar, né, a causa. Então as pessoas, parece assim que não é mais um corpo, não é mais um ajudando o outro mutuamente, não é mais um abençoando a vida do outro, não é. É cada um por si, né? E Deus por todos. Cadê o sentido de corpo? Cadê o sentido de acolhimento? Cadê? Né? Cadê o dom de misericórdia? Né? Cadê a empatia de um se importar com a vida do outro, com a causa do outro, né? Vamos meditar nesse assunto? Um beijão para você. Hoje eu tive problemas técnicos. O carregador não quis carregar o celular, aí acabou que eu demorei mais um pouquinho a postar o vídeo, mas vamos meditar nesse assunto, vamos ser melhores a cada dia, né? Porque as pessoas procuram as igrejas evangélicas para serem acolhidas, para serem recebidas. E o Espírito Santo é que leva essas pessoas para esses lugares, né? Onde elas vão aprender sobre o Evangelho. Então, vamos preparar mais os grupos, né? Vamos falar mais sobre o assunto, porque o amor tem se esfriado da maioria, né? E Jesus diz: quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Bom dia para vocês.